Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós vamos dar mais uma olhada no nosso conteúdo, né? E hoje nós veremos o capítulo 3, Geomorfologia aplicada ao turismo, e se inicia lá na página 56. Então, a geomorfologia é uma ciência, tá? É uma ciência importante e ela tem como função básica estudar o relevo e o processo de formação do relevo. O relevo são as várias fisionomias que eu tenho na superfície terrestre. A superfície terrestre não é totalmente plana, também não é totalmente irregular, também não é totalmente montanhosa. E essas variações é estudada, né, pela geomorfologia, e o nome dessas variações nós chamamos de relevo. Então, o relevo são as várias formas que eu tenho na superfície terrestre. Então, você tem nas serras, vales, depressão, colinas, montanhas, enfim, são formas de relevo. Então, todo relevo tem nome. Então, você vai ter o quê? Uma série de formas de relevo. Então, sabemos já o que é geomorfologia, a ciência que estuda as formas de relevo, né, o processo de formação desse relevo, tá? Como que esse relevo está constituído. E nós temos três básicas formas de relevo no Brasil. O planalto, a planície e a depressão. O planalto é uma superfície irregular, altos e baixos. Geralmente tem um processo erosivo predominante. A planície já é uma superfície plana, é uma superfície que recebe sedimentos, é uma área de acumulação, e a depressão já é um relevo rebaixado se comparado às áreas vizinhas. Então, entre dois planaltos, geralmente lá encaixado entre dois planaltos, você tem uma região rebaixada. Essa região rebaixada é chamada de depressão. Na depressão também predomina o processo erosivo. O processo erosivo supera o processo de deposição, o processo de acumulação. Ok? Quando eu falo em relevo, dois processos básicos formam o relevo: o externo e o interno. O externo é chamado de exógeno, é aqueles fenômenos que ocorrem na atmosfera que afetam a superfície, tá? Então, eles modulam o relevo. A chuva, o vento, a radiação solar, são né, fenômenos externos que acabam o quê? Modelando o relevo. O interno é aquele que internamente, de dentro da Terra, provoca transformações na superfície. Transformações como modelam a superfície no sentido de formar, né, a estrutura do relevo. Então, o tectonismo, o vulcanismo, um abalo sísmico, né, eles são exemplos de agentes endógenos, internos. Tá? Então, para constituir o relevo, você vai ter que ter o quê? A atuação dos dois. Um que é o formador, que é o endógeno, outro que vai modelar, que vai construir, que é o exógeno. Tá? Então, são os dois processos básicos de formação do relevo. Um ocorre aqui na superfície, de fora para dentro, outro ocorre do interior da Terra para a superfície, né, o agente endógeno ou interno. Ok? A geomorfologia dentro do relevo, dentro do turismo, ela é importante porque ela estuda o geoturismo. O que é o geoturismo, professor? É a relação do turismo com o ambiente natural, principalmente com a variação, né, dos ambientes que nós temos na superfície. Então, você tem uma série de ambientes, né, variedades naturais na superfície, aspectos geológicos, geomorfológicos, aspectos de solo, e a geografia, junto com o relevo, junto com a geomorfologia, nos dá o que nós chamamos de geoturismo, que é essa parte do turismo que vai estudar o ambiente natural, as várias feições do ambiente natural. Aí dentro do geoturismo você vai ter alguns conceitos importantes, entre eles a geodiversidade. Então a geodiversidade são as várias características naturais que eu tenho em certos ambientes. Tá? Então tem certos ambientes que eu vou encontrar esculturas esculpidas lá pelo vento, tem certos ambientes que eu vou encontrar sítios arqueológicos, sítios paleontológicos. Então, isso é geodiversidade. Né? Então, é a variação que eu tenho naquele local de ambientes naturais. E você vai ter dentro dessa geodiversidade alguns locais específicos, delimitados, que têm características próprias. Esses são os geossítios. Então, são locais menores, mais delimitados, que têm uma característica natural importante. Aqui eu coloquei uma cachoeira. Então, dentro de um ambiente maior, dentro da Chapada dos Guimarães, você vai ter uma série de geodiversidades, só que você vai ter cachoeiras específicas em determinados locais dentro da Chapada.
a Cachoeira do Namorado, a Cachoeirinha, a Cachoeira do Marimbondo, a Cachoeira da Geladeira. Cada um desses ambientes específicos delimitados é um geossítio, o véu de Noivas, tá certo? Então, lá você vai ter características pedológicas, culturais, históricas próprias daquele local, ok? Dentro do contexto de geomorfologia, a variedade de estrutura que nós temos no relevo, né, essas variedades da estrutura natural que nós temos, geomorfológica, geológica, pedológica, né, pedologia bem de solo, eu posso encontrar numa área maior que aí é delimitada, chamada Parque Nacional. Então, o Parque Nacional, né, ele pode ser uma entidade aí que tem como prioridade a preservação da natureza, né, uso de proteção natural, uso de proteção sustentável, né? Enfim, e a função dele é o quê? Manter essa geodiversidade dos ambientes naturais. Aqui no Brasil, alguns parques nacionais, né, eles têm aí tentado, junto à Unesco, se transformar em geoparques. Geoparque a gente vai ver mais na frente, mas são áreas aí, né, de ambientes naturais, com uma série de variedades, que são chancelados ali pela Unesco, né, um órgão da ONU, que tem por objetivo formar essas unidades aí de proteção natural. Então, no Brasil, o Brasil é um país riquíssimo em diversidade natural, você vai ter vários parques nacionais aí, por parte da responsabilidade do governo federal. Os estados também têm os parques estaduais, e também os municípios têm aqui também, dentro das suas áreas, dos seus territórios, parques municipais, tá? Aí já a gestão cabe ao município, né? O parque estadual ao estado, como o nome já diz. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Abrolhos, Foz do Iguaçu, né? Enfim, lá no Rio de Janeiro. Tem vários parques naturais, parques nacionais espalhados pelo Brasil. Entre eles, temos aqui na Chapada dos Guimarães, né? O Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, aqui em Mato Grosso, próximo a Cuiabá. Dentro do relevo, do estudo do relevo, você vai ter o quê? Essa importância desse relevo para o turismo. Então, toda vez que a gente faz uma visitação, sabemos que nós observamos o ambiente ao nosso redor. Tá? Então, vamos supor, você vai fazer um turismo ecológico, um ecoturismo, um turismo de aventura, você vai ter contato diretamente com o ambiente natural. E esse ambiente natural está sob uma estrutura. Essa estrutura é o relevo, a gente já viu no início. Então, são várias formas de relevo. E aí, o que você tem? Você tem uma importância para o turismo, por quê? Esse ambiente tem que ser preservado, porque ali, muitas vezes, vive uma comunidade, você tem um meio social ali. E ali, daquele meio social, daquela comunidade que vive ali, você vai ter renda. Então, dentro do turismo, a geomorfologia é importante porque os gestores podem planejar de forma racional, de forma sustentável, né, a ocupação daquela área, respeitando as características naturais daquela área e a comunidade local que vive daquela área, certo? Então, a importância da geomorfologia no turismo se dá devido ao planejamento que o turismólogo, que os gestores ambientais, enfim, as pessoas que mexem com a gestão pública possam o quê? Tomar decisões, fazer com que haja coleta de dados naquele local, que você tenha o quê? Um aprendizado, você pode utilizar aquele local, inclusive para educação ambiental, o monitoramento da área, você não pode colocar muita gente para visitar aquela área nesse local, né? Você tem que calcular uma capacidade de carga, você vai ter que tomar decisões de como que vai ser essa visitação, se vai ser ao longo do dia, um período do dia, qual que é o período que vai causar menos impacto naquele meio natural. Então, a participação pública, juntamente com a privada, vai fazer com que haja um ordenamento da visitação desses locais turísticos, né? Pode ser uma cachoeira, pode ser um mirante, né? Pode ser até mesmo uma caverna, onde você possa o quê? Estabelecer algumas ações, né? alguns objetivos ali para que você mantenha aquele local sempre preservado. Então, a função da geomorfologia é fazer com que os gestores tenham um certo entendimento como que é aquele ambiente natural para que ele seja o quê? Ao ser visitado, ao ser transformado em um atrativo turístico e ao ser visitado, ele possa ter o quê? Manter ali aquele ambiente preservado, tá certo? Aí, o item 3.4 trabalha a questão das formas, né, geomorfológicas de interesse turístico. Então, o turista, quando vai viajar, conhecer um determinado local, ele pode ser atraído por várias formas geomorfológicas, feições geomorfológicas. A bacia hidrográfica é uma feição, aqui a gente vai ver no total de 40 feições, né, a gente está começando agora, mas é uma área onde você vai ter um rio principal e vários rios que desaguam nessa área
né, nesse rio principal, que é uma área que vai formar uma área de irrigação, que nós chamamos de bacia. Então, muitas vezes, várias cidades, vários municípios estão dentro de uma bacia hidrográfica. A Bahia são áreas de visitação, geralmente, essa aqui é a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que recebe uma série de turistas devido à beleza, né? O contato lá, continente e mar, né? Essa reentrância que eu tenho entre o mar e o continente, essa entrada do mar ali vai formar uma baía. Então, tem interesse turístico também, entre elas a Baía de Guanabara. O Cabo também é na região litorânea, você vai ter uma reentrância do mar entrando dentro do continente, só que a extensão é um pouco maior, e você tem nas áreas continentais uma série de cachoeiras. A cachoeira também é um interesse turístico, porque ela é um local de banho, de divertimento, de distração, de lazer, e geralmente você vai ter uma queda única ali dentro de um rio, né? E você vai ter a cachoeira. A cascata não vai diferenciar muito da cachoeira, porque ela vai ter o quê? Ela vai ter uma queda maior de água, então geralmente ela vai formar como se fosse um véu, né? A catarata é um conjunto, várias cachoeiras ali reunidas numa queda da água, né? Ali tem a Foz do Iguaçu, lá no Paraná, você vai ter várias quedas ali dentro do Rio Iguaçu, formando uma série de cachoeiras que nós chamamos de catarata. A caverna já é um ambiente um pouco mais escuro, um pouco mais desconhecido, porque ela penetra sobre o interior da Terra, não é? Aí a caverna, aí você vai ter lá estalagmite, estalactite, que é uma paisagem que muitos turistas querem conhecer, e você tem a cordilheira, que é o quê? É um conjunto de montanhas ali contínuas, não é? Então você vai ter locais aí de visitação, Cordilheira do Himalaia, Cordilheira dos Andes, onde as pessoas vão conhecer, né? O frio intenso, a neve, né? Ver esses locais com dificuldade até mesmo de respiração, mas tem turista que gosta dessas aventuras. A corredeira envolve um rio, né? Você vai ter um rio ali, só que vários saltos ali, né? Muitas vezes vários desníveis formando a corredeira. O desfiladeiro, você vai ter um relevo bastante íngreme, e ao meio um rio que atravessa esse local, né? Você vai ter uma altitude elevada ali, planaltos ou montanhas ali cercando aquele local, e um rio cortando, né, esse local. O mais famoso desfiladeiro é o Grand Canyon, né, nos Estados Unidos. Dunas são feições geomorfológicas que eu encontro à beira-mar, né, próximo ao mar, geralmente. Elas têm o quê? Como característica a movimentação da areia, né, o vento que provoca ali a movimentação da areia, formando as dunas. A enseada é também semelhante lá ao Cabo, ao Bahia, é uma reentrância, né, do oceano que você adentra no continente, geralmente tem uma pequena abertura ligando a água do mar ao interior do continente, né, geralmente o tamanho da enseada é menor do que a Bahia, do que o próprio Cabo. Você tem a falésia, que é o paredão que você tem no litoral, né, quando você tem lá o contato continente-oceano, mas você não vai ter a praia, você vai ter aquela rocha lá, extremamente dura, né, rocha granítica, em contato com o litoral, formando aqueles paredões, aquele grande salto, né, aquela grande barreira que eu tenho em contato com o litoral, que lá é a falésia. A garganta é semelhante lá ao desfiladeiro, mas você não vai ter a presença do rio ali, geralmente, você vai ter somente uma abertura, você pode ter rio ali no momento de chuva, né, nos dias temporários, mas não tem necessariamente de ter um rio lá no final. Nós temos a geleira, que são em ambientes frios, né? Tem gente que vai visitar geleiras no Ártico, na Antártida, né? Para ver as belezas desse ambiente ali. A água congelada ali, né? O gelo, que quando desprende forma um iceberg, né? O gelo, que são locais frios que tem em grande quantidade, as pessoas vão, né? Para conhecer, para ver o gelo, para pegar a neve, enfim. Atrai turistas em vários locais, inclusive aqui no Brasil, na Serra Gaúcha Catarinense, as pessoas vão para ver a neve, né, a queda de neve, fazer lá os bonequinhos de gelo. Tem o geodo, que é um tipo de rocha que não é muito comum, aí você faz um corte nela, você vai ter uma estrutura ali de minerais, não é? É bem comum você encontrar, mas tem pessoas que querem visitar para conhecer esse tipo de estrutura, não é comum em qualquer local. Tem o Golfo, que é maior que a Bahia, é maior que a Enseada, é maior que o Cabo, não é? Aqui tem dois exemplos, Golfo de Oman, Golfo Pérsico, são áreas grandes, né? Uma reentrância do mar nas áreas continentais, só que a extensão dele é maior. O mais famoso golfo que nós temos aqui na América é o Golfo do México, não é? Tem a gruta, que é a parte inicial de uma caverna, muitas vezes, ali você vai ter um lago, né?
um pequeno lago ali formando aquela gruta. Tem o iceberg, que é o desprendimento lá da geleira, que flutua sobre os mares e oceanos, né? Você vai ter um perigo aí para quem viaja, porque o iceberg você observa apenas 10% dele, 90% está submerso, é perigoso, né? Quem não se lembra do Titanic? Aí nós temos o quê? Nós temos a lagoa e o lago. O lago ele tem uma extensão maior que a lagoa, pode ser de água doce, de água salgada. A lagoa geralmente tem uma extensão menor. Geralmente, boa parte das lagoas se encontram dentro do continente, né? Então são formadas por rios, tá? Ou até por chuvas intensas, você vai ter uma lagoa. A extensão dela, a profundidade é menor do que do lago. Aí você tem lá o outro item, que é a laguna, que é uma reentrância, mas com abertura, né? Vocês podem perceber que não tem aquele fechamento, como tem a Enseada, como tem a Bahia, uma abertura, uma pequena parte do mar que adentra dentro do continente, vai formar uma laguna. Tá? A maré, que não chega a ser uma feição geomorfológica, mas é uma influência do mar no relevo próximo ao oceano, não é? A maré alta e a maré baixa, ela impacta na formação da estrutura próxima ao oceano, né? Tem pessoas que vão visitar esses locais só para ver, né, conhecer o fenômeno da maré. A maré é provocada pela atração dos astros, né, Terra, Sol e Lua. Aí nós temos o meandro, que são as curvas que o rio faz ao longo do seu percurso, né? O rio geralmente tem 3 percursos, né? O curso superior, onde está a nascente, o curso médio, por onde passa boa parte do rio, e o curso inferior, onde o rio desemboca, né? Onde fica a sua foz. Então, desde a sua nascente até a sua foz, você vai ter várias curvas ao longo do trajeto desse rio, do curso desse rio. Essas curvas nós chamamos de meandro. O mineral é um elemento químico, né, consolidado. A maior parte dos minerais são consolidados, com exceção do mercúrio e da água, que são líquidos. E eles, em conjunto, eles vão formar as rochas. Tá? O morro é uma elevação geralmente isolado, é um planalto isolado, né, chamado de morro, colina, monte, né? Então aqui é o Morro do Careca, lá na Ponta Negra, em Natal, tá? A nascente são locais onde você tem o surgimento aí de pequenos rios, né? Então ali você vai ter as nascentes, áreas de nascentes, geralmente tem 1, 2, 3 cursos d'água que ali nascem e vão formar um curso d'água maior. O olho d'água já é propriamente dito onde nasce o rio, não é? Aquela água que sai lá do lençol freático, chega na superfície, brota, né? A gente diz, entre aspas, brota, mas ali ela começa a minar, a escorrer, formando aquela região de nascente. O Pantanal, que é uma área totalmente encharcada devido ao excesso de chuva em uma época do ano, né? Então você vai ter uma área de alagamento e você vai ter o período de vazão. Então, o Pantanal nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, a maior parte do Mato Grosso do Sul, a menor parte do Mato Grosso, e é uma planície inundável. Ele tem a época da cheia e tem a época da vazante. A época da vazante, você vai ter a redução das chuvas, você vai ter o secamento, entre aspas, do Pantanal. Aí nós temos o pico, que é a maior elevação entre uma montanha, né? Você vai ter lá uma montanha, você vai ter aquele local mais elevado, que nós chamamos de ponto culminante, que é o pico. Então, aqui tem um exemplo, o ponto mais alto do mundo é o Everest, lá você vai ter a maior altitude do planeta. A praia, que são áreas próximas em contato com o mar, só que aí você vai ter a formação da areia na praia, né? Então, ali você vai ter uma área de lazer, uma área de fácil acesso, uma área de divertimento, não é? Temos a queda d'água, que é mais ou menos igual a cachoeira, cascata, só que são pequenos cursos que saem de vários locais, né, com um volume menor de água, diferentemente da catarata. A restinga, que é uma parte do contato entre os rios e o oceano, né, então ali você vai ter uma água salobra, o contato ali vai formar uma vegetação de areia, de água salobra, água doce salgada, né, que nós chamamos de restinga. Temos o rio, que é o curso d'água propriamente dito, né, você vai ter a região de nascente, e aí aquele rio vai sair da parte mais alta e vai para a parte mais baixa, que é a foz. Então, esse percurso ali vai formar o que nós chamamos de rio, né? O caminho que ele ocupa ali é o leito, né? O leito do rio, e do início até o final é o curso do rio, né? É a extensão, o trajeto do rio. A rocha, como vocês viram um pouco, é a consolidação de vários minerais, então você vai ter rocha magmática, rocha sedimentar, né? Você vai ter a rocha metamórfica, que são tipos de rochas que muitas vezes traz interesses turísticos. Tem locais que aí tem grandes jazidas de rochas, e isso aí atrai pessoas para conhecer essas rochas, né? Principalmente as rochas metamórficas, né?
a mármore, né? São locais que muitas vezes mármore Carrara atrai as pessoas devido à sua beleza natural. Sambaqui são áreas de depósitos, né? De depósitos de fragmentos, né? De antigos povos, né? Potes se encontram ali, vestígios de cerâmica, algumas vezes alguns ossos, vestígios de vasilhas, de povos que habitaram determinado local, e ali o próprio processo de acumulação soterrou esse local, gerando ali tipo um sítio arqueológico ali. Tem várias riquezas ali de povos que viveram nesse local, né? Vestígios até de restos mortais dentro do Sambaqui, de animais também. A serra é um conjunto de planaltos, né? Então você vai ter várias serras ali, quando você vai ter planaltos reunidos em um só local, né? Vocês viram há pouco que o planalto isolado é um monte, morro ou colina, e vários planaltos você vai ter uma serra, né? Então, quando você sai daqui para ir para Rondonópolis, você passa em São Vicente, que é a Serra de São Vicente. São vários planaltos ali que formam a serra. O vale, que é uma região que você vai ter entre duas áreas com maior altitude, né, dois relevos planálticos ou montanhosos, né, ali você vai ter um rio que corta aquela região. A diferença do vale é que ele não é tão fechado como o desfiladeiro, e você vai ter geralmente no vale rios, né, esses rios podem ser aqui temporários ou pode ser permanentes, perenes no caso, e você vai ter o vulcão, que é o que? É quando você tem uma região de vulcanismo e ele entra em erupção. Isso aí atrai também turistas que querem ver, né, um fenômeno natural que é raro e não é comum que ocorra, né? Tem alguns locais, o Kilauea no Havaí, que está sempre em erupção, e isso aí atrai também os turistas que vão fazer lá uma viagem panorâmica, né, no helicóptero, para ver as erupções de longe. Pessoal, era isso então. Aqui estão os exercícios, tá? Então a gente vai finalizar agora. Os exercícios vocês vão ver depois. Eu acho que eu finalizo com vocês. Eu espero que vocês observem lá o conteúdo de vocês. E era essa a nossa aula. Fique com Deus e até.